Aleluia, glória a Deus. Aqui em Marcos capítulo 10, pode pegar a tua Bíblia, abrir Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos, fácil de encontrar, está ali próximo a Mateus, depois de Lucas. Marcos capítulo 10, versículo 23. Amém? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá então salvar-se? Então Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus Cristo, quando vai falar essa palavra para os discípulos, Ele olha de maneira penetrante, de maneira séria. E ali Ele diz essas palavras, e não é por causa da riqueza que constitui o pecado, mas a atitude em relação a elas. Os judeus daquele tempo pensavam que as riquezas significavam a aprovação de Deus. Do mesmo modo, pensávamos que a pobreza significava a sua deprovação. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não é pecado você ser rico. Não é pecado você ter bens. Pecado é você pôr fé nos seus bens. Acreditar que ali, aqueles bens, aquele dinheiro, aquele financeiro que você tem, você não precisa de Deus. Você não precisa mais de orar. Você não precisa mais de adorar a Deus. Você não precisa mais de buscar a Deus. Você não precisa de ajudar o teu irmão, o teu próximo. O pecado é o ego que aquele dinheiro traz para a pessoa. Antes do dinheiro, a pessoa era simples, humilde, te abraçava, te cumprimentava, conversava com você. Mas depois que está andando ali com carros grandes, importados, pessoas têm dinheiro, nem te vê mais, não te procura mais, nem quer te cumprimentar mais. A pessoa se torna tão soberba que o dinheiro sobe para a cabeça dela. Então, se ela faz isso com o próximo, imagina com o Senhor Deus o que ela deve fazer. Acho que ela se torna tão ocupada o tempo dela que ela não tem tempo mais para servir a Deus. É verdade, Jesus. A empresa, os funcionários, a vida ali de riquezas, com tantos compromissos, que não ora mais, que não jejua mais, que não sobe mais um monte, que não busca mais o Senhor. Esse é o pecado, essa é a dificuldade do rico entrar no reino de Deus. Mas essa dificuldade também é para os pobres.
Só é possível ser salvo somente através de Deus. O processo da salvação só é possível apenas por meio de Deus. Mesmo a gente também não tendo nada, mesmo a gente sendo pobre, com dificuldades financeiras, se a gente também não buscar o Senhor, se a gente também não orar, se a gente também não buscar na madrugada, se a gente também não aquebrantar o coração ao Senhor, se tornar aquele ego, falando que sabe de tudo, que entende de tudo, sabe aquela pessoa arrogante, mesmo também sendo pobre, se torna difícil entrar no reino do Senhor. Porque o que Deus procura é ter intimidade com o Filho. E nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. E o que mais Deus quer com a gente é intimidade, que a gente possa dialogar, que a gente possa declarar os nossos problemas para Ele, que Ele possa solucionar para nós os nossos problemas, as nossas dificuldades. Às vezes você dobra o teu joelho e fala o que quer, fala o que quer, fala o que está querendo, pede, 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 e não deixa Deus falar contigo. Você não cala, não se silicia e não espera uma resposta de Deus, porque o teu tempo é tão corrido. São tantas coisas que você tem que fazer, que você faz aquela oração corrida com Deus e só pede, 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 e esquece de escutar o que Deus quer que você faça, o que Deus está querendo de você. Você esquece de escutar a voz de Deus. É verdade. Aí você pergunta: mas pastor, como é escutar a voz de Deus? Deus vai trazer um versículo na sua cabeça, Deus vai trazer uma lembrança de algo, de alguém que você deve pedir perdão. Deus vai te mostrar onde você tropeçou, aonde você deve voltar atrás e se consertar. Deus vai mostrar em sonhos, Deus vai mostrar em flashes, memórias que vêm do nada. É Deus falando contigo. Às vezes Deus está falando tanto contigo, se torna uma coisa tão repetitiva, que Deus está te mostrando e está falando, e você não dá ouvido para Deus. Você se torna uma pessoa assim tão egoísta, uma pessoa que só pensa em você e nas suas vontades, nos desejos do teu coração, e não vive a vontade de Deus, irmãos. Então essa noite, para um pouco, pede para Deus falar contigo, muda a tua oração, fala para Deus: Deus, qual é a tua vontade? Eu quero viver a tua vontade. É essa oração, irmãos. Viver a vontade de Deus, viver o chamado de Deus, viver da maneira que Deus quer que a gente faça na terra. Somente assim, irmãos, você será feliz, você será completo, quando você começa a escutar a Deus. Aleluia. Continuando aqui no capítulo 28, então Pedro começou a lhe dizer: eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmão ou irmãs, pai ou mãe, mulher, evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas,